Boa noite. O Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando com uma notícia positiva. A balança comercial do agronegócio paulista registrou um superávit de 1,7 bilhão em março. As exportações de açúcar refinado e celulose tiveram um aumento expressivo no período e movimentaram ainda mais o Porto de Santos. Segundo o relatório de acompanhamento do comércio exterior da FAESP, entidade ligada ao setor, o agronegócio paulista apresentou este desempenho positivo, enquanto os demais setores foram deficitários em 2,3 bilhões de dólares. No acumulado de janeiro a março, o estado de São Paulo contou com superávit de 5,47 bilhões do agronegócio, enquanto os demais setores tiveram saldo negativo de 7,16 bilhões. O relatório mostra ainda aumento expressivo nas exportações paulistas de açúcar refinado e de celulose, e o Porto de Santos teve papel fundamental nestes números. No caso do açúcar, de janeiro a março de 2023 foram 3,1 milhões de toneladas. De janeiro a março de 2024, este número saltou para 5,9 milhões de toneladas, um crescimento de 90%. O total exportado pelo Porto de Santos em 2023 foi de 22,9 milhões de toneladas e a previsão para 2024 chega a 23,5 milhões de toneladas. Já a celulose teve uma queda de 5% neste período de comparação. De janeiro a março de 2023 foram 1 milhão e 900 mil toneladas, contra 1 milhão e 800 mil toneladas de janeiro a março de 2024. Mesmo assim, há uma expectativa de melhora. O total exportado pelo Porto de Santos em 2023 chegou a 7,2 milhões de toneladas e a previsão para 2024 é de 7,7 milhões de toneladas. Esse número, se fosse comparado a 2018, ele era extremamente inesperado. Esse número, se fosse se pensar em um ano atrás, extremamente inesperado. Dado que os produtos que sempre lideraram do agro, a exportação lá, foi soja, óleo de soja, milho em 2018, e realmente mostra, né, que o Brasil e São Paulo, o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, realmente é o celeiro do mundo, que mesmo quando o preço da soja, do milho e de outros commodities não ocorre tão bem, o Brasil tem essa gama variedade de produto agrícola como celeiro do celeiro do mundo e outros produtos que crescem na exportação e geram superávit, como a celulose, que veio e teve uma valorização de preço, isso colaborou muito, assim como o açúcar. Lembrando também, né, que os maiores parceiros comerciais, quando se fala de Porto de Santos, são diferentes. Quando a gente fala em exportação de celulose, vão mais para os exportadores comuns do Brasil, 50% China, depois Estados Unidos, depois Países Baixos, e quando se fala em açúcar, vai muito para a Índia, país de Oriente Médio, então mostra a força que o Porto tem de, quando um produto não vai bem, outro produto agrícola acaba substituindo aí facilmente. Vale lembrar que em 2023 o açúcar foi o segundo produto mais movimentado no Porto de Santos, atrás apenas da soja em grãos, com 30,6 milhões de toneladas. Para o economista, já é possível traçar uma meta positiva para o agronegócio paulista neste ano. A tendência de melhora, o preço da soja e do milho, que sempre tem aí os primeiros lugares, e óleo de soja no Porto de Santos, está com volume pequeno hoje, porque o produtor está aguentando na espera de um melhor preço, e com essa valorização do dólar tal, e com o produtor aguentando, o final do ano aqui é o melhor, né? Os outros 3 trimestres do ano, o volume deve melhorar. Nem mesmo eventuais problemas relacionados às mudanças climáticas preocupam. Hoje existem novas tecnologias que ajudam os produtores. Hoje o Brasil, ele é o modelo de tecnologia agrícola do mundo. O agricultor, as empresas agrícolas aqui têm muita tecnologia, então embora o El Niño sempre é muito noticiado, que interfere, mas acaba não diminuindo tanta produção e o Brasil acaba tendo boas colheitas.
não existe tanta quebra de safra como anunciado. Porém, culturas como a celulose, que é cultura perene, né, elas são mais resistentes e tu não tem problema de uma plantação de eucalipto, de reflorestamento, tanta interferência de El Niño. Então, isso que veio ajudar esse ano, enquanto a soja, o milho, esses produtos de safra e safrinha acabam sofrendo mais, tem período aí precoce de 120, 150 dias para colher. E na mesma linha do açúcar, são culturas mais resistentes que sofrem menos. Mas é importante deixar claro, né, que o Brasil se desenvolveu muito em tecnologia, mesmo agrícola, mesmo com esses problemas do El Niño, a quebra de safra acaba sempre ocorrendo menos do que o esperado. Olha, ainda dentro deste tema, o Porto de Santos divulgou mais um balanço com números positivos. Anderson Pomini, que é o presidente da Autoridade Portuária de Santos, explica este desempenho em detalhes. Vamos ver. Uma boa notícia. O Porto de Santos movimentou em março 16 milhões de toneladas em mercadorias, registrando a melhor marca para esse período, ficando 5% acima do mesmo período do ano passado. Este desempenho elevou em 16% movimento acumulado no primeiro trimestre, que soma 42,3 milhões de toneladas, também recorde para o período. Mas o Porto pode mais. Recentemente, o ministro Silvio Costa esteve aqui e anunciou investimentos na casa de 10 bilhões de reais. Ou seja, o Porto indo bem, o Brasil também vai bem. Olha, ainda nesse assunto, mais uma vez, o açúcar foi destaque, com 1,9 milhão de toneladas no mês e 6,1 milhões de toneladas no acumulado do ano. Em seguida, cargas transportadas em contêineres somaram em março 454.645 TEU, que é a medida equivalente a um contêiner de 20 pés, e 1,2 milhão de TEU no acumulado do ano. As carnes, o café em grãos e o farelo de soja também apresentaram um bom desempenho, com aumento de, respectivamente, 46%, 39,2% e 1,4% no mês, e 22,1%, 49,6% e 17,3% no acumulado do ano. Entre os líquidos a granel, destaque para o óleo diesel e o gasóleo, com crescimento mensal de 241,4% e anual de 197%. E a Embraer registrou a maior carteira de pedidos dos últimos 7 anos, um aumento de 67% nas entregas no primeiro trimestre de 2024. Foram 25 jatos neste período, um aumento de 67% em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando foram negociadas 15 aeronaves. A aviação executiva apresentou um crescimento de entregas, saltando de 8 para 18 jatos. Este número de entregas representou o melhor primeiro trimestre da unidade em 8 anos e mais do que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. Na aviação comercial, as entregas ficaram estáveis em 7 aeronaves. O destaque do trimestre foi o acordo com a American Airlines para 90 aviões do modelo E175S, com direitos de compra para outros 43 jatos adicionais. O pedido da companhia aérea tem o objetivo de atender a demanda doméstica nos Estados Unidos. Além disso, a Embraer entregou um E195E2 para a Azorra, que voará sob a bandeira da Royal Jordânia. E assim, encerramos a edição de hoje do Conexão Porto Indústria. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.